prisão, José aprendeu, mesmo em momentos ruins, Deus está agindo, trabalhando os seus propósitos. José aprendeu que as experiências difíceis tinham o potencial de ensinar lições que nenhum outro momento tem, e isso é importante para nós. A gente fica mais atento à voz de Deus no momento difícil, a gente capta melhor o que Deus está querendo dar de recado. E nós precisamos ter cuidado para sermos muito rápidos para rotular alguma coisa de ruim ou de bom. Porque Deus pode usar alguma coisa que a gente rotula de ruim para ensinar algo bom. Há uma história interessante de um fazendeiro da Idade Média, possuía um filho e um cavalo. Ele era muito pobre. Um dia seu cavalo fugiu, e alguém logo disse para ele: que má sorte a sua. E ele respondeu: talvez sim, talvez não. Na noite seguinte o cavalo voltou, ele estava com fome, ele sabia que ali tinha alimento, e ele trouxe consigo outros 12 cavalos selvagens. Aí alguém rapidamente comentou: puxa, que sorte a sua, agora você não tem um cavalo só, você tem 13. E ele respondeu: talvez sim, talvez não. Aí no dia seguinte o filho dele, tentando domar um dos cavalos, leva um tombo desse cavalo e quebra a perna. Aí alguém faz um comentário: puxa, que azar o seu filho caiu do cavalo e quebrou a perna. Talvez sim, talvez não. Passaram-se alguns dias e um déspota muito poderoso passou por aquele povoado e levou à força jovens que iriam serrafileiras e lutar no exército dele, para a guerra. E ele não levou aquele jovem porque ele estava com a perna quebrada. Ele foi poupado de ir para a guerra porque ele havia quebrado a perna. Má sorte? Boa sorte? Provavelmente aquele fazendeiro teria respondido: talvez sim, talvez não. Agora, nós não cremos em sorte, mas nós somos apressados em trachar as experiências de ruins ou de boas. E na história de José, Deus se utiliza tanto de bons eventos como de maus eventos, por assim dizer, para moldar José. E Ele faz o mesmo com a nossa vida, para que nós venhamos a ser exatamente o que Ele tensionou que nós fôssemos. Hebreus 12:15 diz para nós o seguinte: cuidem que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O autor do livro A Cura de Memória, chamado David Simmons, ele diz o seguinte: a amargura é a principal culpada por vidas prejudicadas e relacionamentos ruins, bem como pela perda da vitalidade, alegria e liberdade que muitos cristãos experimentam. A amargura faz com que inúmeros cristãos percam o seu poder e eficácia espiritual. A causa de Cristo tem sofrido enormemente, pois inúmeros de seus seguidores possuem problemas não tratados de amargura. No seu livro Maravilhosa Graça, Philip Yancey trata exaustivamente de como a falta de perdão nos conduz a uma vida caracterizada por amargura. Ele cita com muita propriedade que se houvesse perdão, se houvesse um liberar da graça, cessariam as guerras, que via de regra são motivadas por uma única obsessão: vingança. Aliás, se você tiver o cuidado de analisar o tema predominante dos filmes de ação de hoje, se você pudesse resumir esse tema em uma palavra, qual seria? Vingança. Vocês estão acostumados a assistir, eu sei. Dê uma analisada nos filmes, a série Máquina Mortífera, Duro de Matar, todos os filmes sem exceção do Jean-Claude Van Damme, e todos esses filmes de artes marciais orientais, o tema é exclusivamente vingança. Ao que tudo indica, vingança, falta de perdão, são atualmente no nosso mundo
uma força motivadora muito grande. Na vida de José, uma vez que foi vencida a tentação de ordem sexual, a tentação em meio à adversidade, e vencida a tentação em meio ao sucesso, prosperidade e poder, agora José tem a oportunidade de aforra contra seus irmãos. Como é que será que ele vai reagir? Como é que ele lidou com a amargura? Como é que ele conseguiu manter um espírito dócil diante de tanta injustiça que foi cometida contra ele? E se nós olharmos humanamente para a vida de José, nós não estamos olhando aqui pelo lado espiritual, vamos olhar pelo lado humano. Ele tinha todo o direito de estar amargurado se você está olhando por padrões humanos. Veja só, recapitulando, ele foi odiado e foi rejeitado pelos irmãos. Quando nós falamos da família de José, nós tratamos de como os irmãos passaram a odiá-lo, cogitaram até matá-lo, formaram uma gangue para matá-lo, e acabaram vendendo José como escravo para o Egito, porque ele era o predileto do pai, porque ele tinha aqueles sonhos de poder, e porque ele era dedo duro dos irmãos. Mas não eram só os irmãos. Quando ele teve o segundo sonho, ele foi duramente repreendido pelo pai. Será que eu, sua mãe e seus irmãos viríamos a nos curvar até o chão diante de você? Ele esperava a compreensão do pai. Veio uma repreensão dura, machucando o seu espírito. Aquele que sempre estiver ao lado dele agora se põe contra ele de uma forma forte. A amargura poderia facilmente ter se instalado a partir desse ressentimento. José foi falsamente acusado, difamado pela esposa de Potifar. Poucas são as coisas que machucam mais a nossa alma do que a injúria, a mentira a nosso respeito. Quando alguém macula a reputação que você levou anos construindo com uma única mentira. Poucas são as coisas que atrapalham mais a nossa vida do que a injúria. É fácil em momentos assim a gente se vingar, a gente ter aquele desejo de amargura, de querer se vingar, melhor dizendo. Depois José foi condenado e aprisionado por Potifar. Como é que você se sente quando você está trabalhando fielmente para uma pessoa, fazendo tudo certinho, e de repente surge uma acusação a seu respeito e essa pessoa demite você sem sequer ouvir você? Isso já aconteceu comigo, deve ter acontecido com alguns de vocês. É uma oportunidade muito grande para ressentimento tomar conta, para amargura entrar no coração. O que eu fiz? Eu fui fiel e olha que eu estou recebendo de paga. Ele foi esquecido pelo copeiro de Faraó. Outra coisa que é muito comum no nosso mundo de hoje, é marca do mundo de hoje, é a ingratidão. Eu presto atenção nessas coisas. Hoje em dia, se eu dou passagem com o meu carro para um pedestre, ou se eu paro numa esquina e faço sinal para uma senhora, um senhor, uma jovem, um jovem, atravessar primeiro com seu carro, 9 dentre 10 pessoas não dizem obrigado. Nós vivemos no mundo da ingratidão. E José passou por isso. Aquele copeiro se esqueceu dele. Ele poderia, por aquele desapontamento, ser levado a um ressentimento que redundaria em amargura. E por fim, Deus se manteve em silêncio esse tempo todo. Nós não gostamos de admitir, mas tantas vezes, se nós formos honestos, a nossa bronca é contra Deus. Nós não aceitamos o fato de que às vezes se passam anos sem Deus falar alguma coisa, se manifestar. Na vida de José, depois que ele teve aquela encrenca na casa de Potifar, foram pelo menos 3 anos de cadeia em que Deus se manteve em silêncio. Deus abençoava o serviço dele, o texto é claro, mas Deus não falava com ele. Todas essas situações são exemplos do que pode acontecer a olhos humanos, coisas injustas, que nos dariam a olhos humanos direito de aforro.
Esse sentimento de vingança é um campo muito propício para a amargura se desenvolver, contaminar o nosso coração e envenenar a nossa existência. E como nós vimos naquele versículo de Provérbios, quando a amargura envenena a nossa existência, ela contamina a muitos que estão ao nosso redor. Se você já reparou a característica básica da vida de uma pessoa amargurada, onde ela está, ela envenena o ambiente. É difícil conviver com uma pessoa amargurada. Como servo de Deus, alguém que era norteado por valores espirituais e não por emoções, José fez prevenção contra a amargura, tornando-se perdoador. Deus fez José passar por aqueles estágios, nós já mencionamos para vocês, né? O primeiro estágio, a predileção do pai, depois ele vai parar no poço, que os irmãos o colocam lá, de lá vendido como escravo, ele vai para o palacete de Faraó, aí ele vai para a prisão, e por fim ele chegou ao palácio. E no palácio ele é encarregado de preparar o Egito para aquele plano, para enfrentar os 7 anos de fome, aproveitando-se dos 7 anos de fartura. E como a fome não estava poupando ninguém, não estava poupando qualquer terra, era uma fome mundial, inclusive presente na terra da família dos seus irmãos, José era o único que tinha autoridade, conforme a delegação que Faraó tinha dado para ele, de dizer sim ou não para quem viesse comprar o trigo estocado. E com a família já quase passando fome, Jacó manda seus filhos para o Egito para ir comprar grãos. Só que ele não manda Benjamim, que é o caçula. E o texto diz que ele não manda temendo que algum mal lhe acontecesse. Parece que Jacó tinha bem vivo na lembrança o que havia acontecido 13 anos antes, quando ele manda José e vê como é que estão os irmãos, e de acordo com os irmãos, José foi morto por um animal selvagem. Aquilo causou uma dor profunda no coração de Jacó. Ele não queria correr o risco de ter o segundo filho da mulher amada passando pela mesma experiência. Quando os irmãos de José chegam ao palácio, eles são trazidos à presença de José, e José está sentado no trono. Eles não reconhecem José. José está 13 anos mais velho, ele está trajado como um governante egípcio, com as joias, as roupas. Eles não reconhecem José, mas José os reconhece imediatamente. E José começa a tratar os irmãos com uma firmeza pensada. Eu quero que vocês guardem essa expressão, porque ele não está tratando com raiva, ele está tratando com uma firmeza pensada, típica de quem está no poder e sabe usar bem as suas palavras. Nós encontramos isso em Gênesis 42, 6 e 7. Quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Eu penso que com aquele gesto dos irmãos, José instantaneamente se lembrou dos seus sonhos. Ele deve ter pensado no que diz lá Gênesis 37: estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Estava se cumprindo o sonho de José naquele momento. Pelo menos o primeiro sonho estava se cumprindo. Aqueles sonhos fizeram com que fizeram com que o ódio dos irmãos crescesse melhor. E ironicamente, foram esses sonhos que fizeram o ódio dos irmãos de José crescer, que foram os próprios veículos para desencadear os eventos que iriam tornar os sonhos em realidade. Eu acho isso tremendo. Mas os irmãos de José não tinham consciência disso. José tinha agora a chance, humanamente falando, de ir à forra, vingar-se de quem tanto o maltratara, sem ninguém perguntar nada.
Mas ele escolheu não fazer isso. E ele escolheu não fazer isso porque a sua vida toda estava alicerçada em sua confiança no Deus da providência. Além do fato de José ainda querer saber como é que estavam seu pai e seu irmão, ele estava curioso para saber isso. Mas como é que José haveria de confiar nos irmãos que haviam feito tanta coisa baixa e egoísta com ele? Ele bolou um plano engenhoso para chegar à verdade. Então ele diz em 42:10 o seguinte: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Isso pegou os irmãos dele completamente de surpresa, e eles passaram a implorar ao governante egípcio, dizendo o seguinte: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula agora está em casa com o pai, e o outro já morreu. Bom, com isso, José percebeu o quê? O pai ainda estava vivo e o irmão estava com o pai. Aí José ordena que um deles seja preso e que só seja libertado quando os outros trouxessem o caçula da família. Aí os próximos versículos são tremendamente esclarecedores. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Que confissão! Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. A seguir, José ordena que as bagagens deles sejam cheias de trigo. Logicamente, um deles vai para a prisão, como garantia. E ele esconde o dinheiro que eles trouxeram dentro dessas mesmas bagagens. O que José está demonstrando com isso? Ele está demonstrando que ele não guarda mágoa alguma. Pelo contrário, ele está devolvendo o mal com bem, ao não cobrar aquele grão ou aquela comida dos irmãos. Então os irmãos vão embora, Simeão fica preso e José, diz o texto, chora incontrolavelmente, porque é a primeira vez que ele ouve dos lábios dos irmãos que eles haviam errado. E eu não sei como é que é com você, mas às vezes a gente passa anos sem ouvir de uma pessoa que nos ofendeu muito, que ela estava errada. E se existe a oportunidade de nós ouvirmos dessa pessoa que ela errou, e se essa confissão é feita a nós, aquilo faz um bem tremendo à nação. Mas às vezes essa confissão nunca vem. Já em casa, Jacó não podia acreditar na história que os filhos tinham para contar. O fato que o dinheiro foi levado todo de volta, junto com a comida. Mas Jacó estava determinado a não permitir que Benjamim fosse com eles. Mas relutantemente ele não tem saída, ele tem que liberar Benjamim, e Benjamim os acompanha quando acaba a comida e eles vão novamente comprar grãos. Quando José vê o seu irmão de sangue, ele é tomado de grande alegria e ele manda preparar um banquete. Mas ainda ele tinha negócios a tratar com os irmãos. José queria reencontrar o seu pai. Então ele bolou um outro plano. Ele mandou encher as bagagens novamente de comida, e dessa vez ele mandou pegar a sua taça de prata, aquela taça de estimação que ele tinha, onde ele bebia a bebida dele. E ele ordena que essa taça seja posta na bagagem justamente de Benjamim. E aí ele manda uma patrulha para interceptar os irmãos na viagem de volta, acusando de ter sido roubada a taça e que Faraó queria tomar providências. E eles ficam surpresos, eles não sabiam de nada. E aí a taça é encontrada na bagagem de Benjamim.
Aí os irmãos percebem que eles estão realmente encrencados, porque agora eles não sabem o que vai acontecer. Quando eles chegam lá, José diz para eles mais ou menos assim: olha, não tem problema não, eu não farei todos vocês meus escravos, somente aquele em cuja bagagem foi encontrada a minha taça. Aí é que eles entraram em pânico. Eles ficam apavorados e Rúben implora para ele assim: agora pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Capítulo 45 diz como é que Josué reagiu a isso tudo. Início do capítulo. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Depois que José se recompõe dessas emoções tão agitadas, ele sentiu que ele precisava dar indício aos irmãos de como o plano mestre de Deus estava por trás de tudo que havia acontecido e como ele enxergava isso claramente. Então ele diz para os irmãos: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Meus queridos, que visão da soberania de Deus! Quando ele tem essa visão da soberania de Deus, quando ele entende o porquê das coisas, fica muito claro por que ele não se vinga. Deus estivera fazendo os seus propósitos se concretizarem em tudo aquilo que havia ocorrido. Ou seja, a consciência prática que José tinha da soberania de Deus, da providência soberana de Deus, ordenando diariamente os eventos, ordenando a vida conforme lhe apraz. Como diz para nós o texto em Efésios capítulo 1, que Deus faz tudo conforme o plano, tudo ocorre de acordo com o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Novamente eu me volto para essa expressão: faz todas as coisas. Não tem um detalhe na sua vida, meu querido, minha querida, que passa despercebido a Deus, que esteja fora do controle dele. Nenhum detalhe na sua vida e na minha vida. Dá para você perceber quando as coisas não caminham bem, conforme o esperado, que Deus está por trás? Dá para você confiar que Deus usa até os chamados maus momentos para tornar você uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus? Eu não duvido que a essa altura alguns de vocês talvez estejam até racionalizando e dizendo assim: peraí, José não teve problema de amargura porque ele não era colérico que nem eu. Você não sabe como é que eu sou. Eu subo a serra com tanta facilidade. Eu não me alegro com a injustiça. Eu sei do que você está falando, eu sou assim. O problema é que José tinha tudo para ficar amargurado, porque ele era imediatista, como nós já vimos. Ele herdou do seu pai, ou pelo menos ele teve do seu pai toda a escola de ser um manipulador. Ele podia ter assimilado isso muito bem. E José tinha uma outra característica que ajudaria ele a ficar amargurado: ele era sensível às pessoas. E quando você é sensível às pessoas, os outros ferem você com mais facilidade. No entanto, José não ficou amargurado. Ele atinou
a soberania de Deus. Agora, como ele atina essa soberania de Deus, essa consciência de que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade? Como é que ele atinou isso? Em primeiro lugar, ele jamais duvidou da soberania de Deus e nem se deixou levar pela bastante provável tentação de questionar o amor de Deus por ele. Vocês se lembram que eu já falei de Jó e de Jeremias. Aliás, a referência de Jeremias estava errada. Se você quiser a referência certa, depois você me procura. Mas tanto Jó como Jeremias, eles não questionaram a soberania de Deus, eles questionaram o amor de Deus. Agora, José não questiona nem a soberania, nem o amor de Deus. Eu já afirmei que na prática José vivia o conteúdo de Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ele sabia por experiência que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, que Deus não permitiria que nada viesse atrapalhar o plano dele para a vida de José, para que esse plano viesse a dar certo. Essa crença que olha para o fim das coisas, que não se detém nas circunstâncias, nos detalhes do meio do percurso, certamente essa crença faz toda a diferença para que a amargura não se instale no nosso coração. Fez toda a diferença na vida de José para que não fosse acalentada pelo coração de José e que o perdão fosse algo decorrente disso. Parece que José adotava uma atitude positiva para com a ofensa. Como vocês gostam de dizer, tipo, é Deus que está me provando no seu forno, para que eu adquira a têmpera necessária. E Ele me prometeu, nem um minuto a mais, nem um grau a mais do que o estritamente necessário. José não adotava uma atitude negativa para com o ofensor, ele não tinha tempo para isso. José de alguma forma não queria passar batido pelo aprendizado que Deus estava dando para ele através dos chamados maus momentos diante de uma ofensa. E eu diria que talvez fosse hora de você se perguntar: como é que eu trato dessa questão da soberania de Deus quando as coisas apertam para o meu lado? Será que eu tenho problemas em admitir um Deus soberano? Será que eu questiono Deus quando as coisas ruins acontecem e chego a ponto de, talvez não expressar, mas no fundo do meu coração sentir: Deus, com que direito o Senhor faz isso na minha vida? Será que existe essa atitude dentro do seu coração? Então, para ser transparente com você, eu lutei muito com isso, para não dizer que às vezes eu ainda me sinto indócil para aceitar o caminho do Senhor na minha vida. E eu quero dizer que enquanto você não se dobra a um Deus soberano, que tem o direito de fazer o que bem entende com e em a sua vida e na sua vida, você jamais conseguirá ser uma pessoa perdoadora. A amargura será para sempre uma companheira infeliz e constante na sua vida. E eu quero dizer para vocês que eu estou assustado com a mudança que eu estou vendo no nosso mundo. Quando eu era jovem, a gente não falava de um assunto como esse, perdão para jovens. Perdão não era problema para jovens quando eu era jovem. Mas com tudo que nós temos no nosso mundo, todos esses filmes, todos esses temas de vingança, eu vejo que hoje, gente da idade de vocês tem tanto problema com perdão quanto gente mais velha, que era a tônica de antigamente. Hoje eu vejo jovens amargurados, isso me preocupa muito, por não ter equacionado bem essa crença no Deus que quer o nosso bem. Ou melhor, porque José equacionou essa crença, que Deus faz tudo para o nosso bem, e que Ele sabe o que faz, e que Deus, ouçam bem, não tem qualquer obrigação de nos dar satisfação do que Ele faz. Ele não tem esse compromisso com você e comigo.
Foi por isso que José conseguiu tranquilamente seguir o caminho do perdão. Veja que declaração portentosa José dá quando ele está já no final, ou melhor, quando o pai dele morre e os irmãos vêm receosos, achando que agora ele vai se vingar. Porque você se recorda que eu disse que naquela época, quando alguém queria fazer algum mal a um membro da família, ele esperava o pai morrer. São passados alguns anos já, eles já estão no Egito, estabelecidos. Agora o pai morre. Olha o que eles fazem. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte. A gente não sabe se isso é verdade ou é mentira, não está na Bíblia. Pode até ter sido, mas pode também não ter sido. Peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus, do teu pai. É impressionante o poder que a culpa tem. É impressionante. José já havia abraçado os seus irmãos, ele já havia chorado com eles. Ele já havia dito claramente que eles não se culpassem pelo que havia acontecido, porque havia sido a providência de Deus que havia ordenado os acontecimentos daquele jeito. Mas eles ainda continuavam desconfiando, eles ainda continuavam totalmente inseguros. O texto continua: quando recebeu o recado, José chorou. Eu acho interessante a gente pensar o porquê que José chorou. Eu tenho para mim que ele ficou triste. Ele ficou triste de ver que a vida dos irmãos ainda estava presa a uma culpa que eles não precisariam estar sentindo. Talvez ele tenha ficado triste porque ele não comunicou o suficiente que no coração dele só havia lugar para perdão. Eles não conseguiram atinar, eles ainda estavam inseguros. Eu tenho para mim que José estava preocupado que os seus irmãos não estavam atinando a soberania de Deus, a providência soberana de Deus. O texto continua e ele diz: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Detalhe, sonho se cumprindo de novo. Segundo lugar, José recusou-se a ser vingativo e com isso ele impediu que o passado influenciasse o futuro. Em lugar de vingar-se, ele retribuiu o mal com o bem. Agora José dá uma das mais fortes declarações que nós temos na Bíblia, de que se pode viver e se deve viver à sombra da soberania de Deus. Ele diz assim em Gênesis 50, 19 a 21, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Sabe o que você faz quando você se vinga de uma pessoa? Você está assumindo o lugar que é de Deus. Deus diz: não vos vingueis, a mim pertence a vingança. Quando você e eu vamos à forra, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu sei que se eu deixar a coisa na tua mão, o Senhor vai amolecer. Então só para garantir que o Senhor não vai amolecer, eu vou tomar providências. Você já parou para pensar quanto orgulho está por trás disso? Que direito nós temos para dizer para o Criador, para o oleiro, nós que somos o barro, que ele não sabe o que faz? Mas quando nós assumimos essa atitude de vingança, como José deixa claro que nós estamos tomando o lugar de Deus. Olha só agora o que ele diz: vocês planejaram um mal contra mim. Ele não deixou de reconhecer que a atitude deles, a intenção deles foi maligna, mas Deus o tornou em bem. Meus queridos, se vocês não acreditam em soberania de Deus, está aqui uma declaração de alguém que acredita. Deus transforma situações completamente desagradáveis, completamente irremediáveis, em bem.
para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Olha só como é que ele retribui os irmãos. Eu vou sustentar vocês e seus filhos. Olha, se até agora eu não dei prova suficiente para vocês que vocês estão perdoados, daqui para frente eu vou dar uma maior. Eu vou sustentar a família de vocês daqui para frente. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Quando reconhecemos que Deus está operando na nossa vida, mesmo através das circunstâncias difíceis, através de pessoas que nos magoam, e por isso nós perdoamos de fato, aí nós não encontramos dificuldade em obedecer à ordem de Jesus. Façam bem àqueles que os odeiam. É interessante nós notarmos que retribuir mal com bem foi uma marca da vida de José. Isso aconteceu várias vezes, eu não tenho tempo aqui para citar para você as ocorrências, mas eu tenho pelo menos 3 referências aqui. Se você quiser anotar, 42, 25, 43, 22 a 24 e 44, 1. Eu vou repetir, 42, 25, 43, 22 a 44 e 44, 1. Ocasiões em que José retribuiu o mal com bem. Mas em terceiro lugar, José não acalentava mágoas e nem permitia que criassem raízes virando amargura. Alguém já disse muito sabiamente: mágoa tomada ou acalentada em doses homeopáticas vira amargura. Você já parou para pensar nisso? Você se ressente com uma coisa aqui hoje, se magoa com outra coisa aqui amanhã, e essas coisas vão se acumulando no seu coração. De repente você não sabe por que você está uma pessoa amargurada. A maior prova de que José lidou corretamente com as feridas que ele sentiu está no nome que ele deu para os filhos. Manassés: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. E aqui cabe uma palavrinha. Quando a gente fala que perdoar é esquecer, por favor, não tenha uma ideia ilusória de que você é acometido de uma santa amnésia, que nunca mais você se lembra do evento. Quando a Bíblia diz que Deus não se lembra dos nossos pecados, a Bíblia não está dizendo que Deus é acometido de santa amnésia. O que nós temos que encarar de frente, que perdoar, como muita gente diz, não, você tem que perdoar e esquecer. Para com isso, isso não existe. O que você tem que fazer, esse esquecer que a Bíblia está falando, que Deus esquece dos nossos pecados, é não levar em conta. Eu tenho que perdoar, e quando eu perdoo, eu estou dizendo para Deus: eu não vou mais levantar o ocorrido com o Senhor, com qualquer pessoa e com a minha própria alma. Acabou, chega. Ele esqueceu nesse sentido, ele se resolveu a não mais levantar o assunto, estava liquidado. E quando ele deu esse nome para Manassés, nasce o outro filho, e ele dá um nome interessante para o outro filho, Efraim. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E aqui eu quero dizer para vocês que a ordem nunca vai ser diferente. Você quer ser próspero? Eu não estou falando de dinheiro aqui, eu estou falando de prosperar aos olhos de Deus, ter uma vida cristã bem-sucedida. Você quer ser próspero? Tem que perdoar. Se você não perdoa, não vem prosperidade. A prosperidade espiritual está intimamente ligada a uma atitude que vê Deus como soberano, com Deus que ordena a sua providência soberana sobre a nossa vida. Sem isso não tem jeito. Eu vou dizer uma coisa para vocês: você pega uma pessoa dentro das nossas igrejas que demonstra para você que ela não consegue perdoar, que ela tem mágoas, que ela tem rancor, que ela tem bronca de pessoas, vai consultar a teologia dela, e eu tenho certeza que ela é uma das maiores defensoras do livre-arbítrio. Ela defende um Deus impotente, e eu é que dou as cartas. Não é à toa que ela vive amargurada. Ela não enxerga Deus como controlando os eventos. Fica difícil. Se não tem alguém soberano controlando os eventos, como é que eu posso entender que é Ele que está fazendo as coisas para o meu bem, para o bem dos outros?
Deus me deu uma prova muito forte de que prosperidade vem com o perdão. Aliás, Deus primeiro me deu uma prova de que a memória do ocorrido não pode ser levantada. Eu vou contar duas experiências, na verdade. Primeira delas, eu fiz um negócio, compra de um terreno, vários anos atrás, que uma pessoa fixou um preço para me vender e ela não aceitou o sinal porque ela era muito amiga da minha mãe. Muito relacionamento entre as famílias. Eu levantei o financiamento, quando eu cheguei para fechar o negócio com o cheque na mão, ela dobrou o preço. Aí eu não entendi. Eu falei, mas como? Nós acertamos. Não, eu andei vendo, estava muito barato. Você compra metade. Aí eu falei, de jeito nenhum. Muito orgulhoso, eu também não quis fazer o negócio. Passaram-se 15 anos, eu pagando esse financiamento todo mês. E lutando com Deus. E no meu coração eu achei que eu havia perdoado aquela pessoa. Mas um dia nós estávamos num grupo de compartilhar assim, esses grupos pequenos de oração, de estudo bíblico. E uma pessoa muito chegada da família, terminado o estudo que nós tínhamos feito, estávamos falando de perdão. Eu tinha usado esse exemplo. Essa pessoa chegou na minha cara, olhou para mim e falou assim: você não perdoou fulana de tal? Eu te conheço, está escrito no teu rosto, está escrito na tua testa. Meus queridos, como eu gosto de gente que, porque ama a gente, confronta a gente, chega junto, na hora que você precisa ouvir. Nós não gostamos disso, mas nós precisamos disso na igreja de Cristo hoje em dia. E ela foi firme, mas eu via que aquilo era amoroso. Naquele dia eu voltei para casa e eu tive que reconhecer diante de Deus. Falei, Senhor, eu estou enrolando, eu não perdoei coisa nenhuma. Eu estou convivendo com a coisa, achando que isso significa que eu perdoar. Sabe aquela ideia de que o tempo dá conta dessa mágoa? Para com isso, o tempo só incrementa a mágoa e transforma em amargura. Tempo não resolve o não perdão. Bote isso na cabeça de uma vez para sempre. Você tem que chegar às falas com a coisa e perdoar. E naquela noite eu disse para Deus, eu falei, Senhor, eu tenho me estribado no fato de que as minhas emoções não querem perdoar. Senhor, eu tenho que ser hipócrita com as minhas emoções. Elas não podem mandar na minha vida. Quem tem que mandar na minha vida é a tua palavra. A tua palavra diz perdoa. E eu hoje estou dizendo para o Senhor que fulana de tal está perdoada. Meus queridos, eu não quero dizer para vocês que isso é uma regra. Em outras situações aconteceu diferente. Mas nessa situação em particular, no momento em que eu declarei para Deus que fulana estava perdoada, Deus arrancou do meu coração todo sentimento daninho que havia. Ele curou as minhas emoções, instantaneamente. Repito, não estou prometendo que isso vai acontecer sempre, mas naquele caso aconteceu. Passados alguns anos, nós nos encontramos num evento que era o ambiente que nós frequentávamos, e quando essa pessoa me viu de longe, sabe quando você vê que a pessoa vê você e ela tenta disfarçar que não viu? E naquele momento veio aquela vozinha do inferno, daquele demôniozinho que senta aqui e diz assim, tá vendo? Ela está querendo, ó, você não tinha nada que ter perdoado. Aí eu fiz assim, ó, cai fora, show. E eu fui lá, fui cumprimentá-la e dei um abraço que não era demagógico. Era um abraço sincero, de quem estava feliz e revê-la. Que delícia sentir esse sentimento no coração. Uma emoção sadia plantada pelo Espírito de Deus, porque eu havia obedecido e perdoado. Houve uma outra circunstância, que tem a ver com prosperidade. Eu passei por uma outra circunstância mais difícil, porque essa envolveu um cenário de igreja, envolveu liderança espiritual, e eu fui completamente destituído da autoridade espiritual que eu tinha na igreja, sem motivo. Eu poderia dizer, medo de sombra ou qualquer coisa assim, eu não quero acusar, eu não sei, Deus é quem sabe. Mas eu fui destituído dessa autoridade, eu passei 6 anos sentado no banco da igreja, sem uma oportunidade de pregar ou de ensinar a palavra de Deus. Até que um dos meus filhos veio para mim e falou, pai, o que você está fazendo nessa igreja?
Saí da igreja, achei que eu tinha lidado com a situação. Quando eu estava na nova igreja, o pastor da nova igreja me recebeu muito bem, pessoa mais velha, bem experimentada. Ele dizia: aí, tudo certinho lá? Eu falei: tudo certinho, só falta eu voltar e falar algumas verdades. Ele falou: não faça isso. Você já falou o que você tinha que falar. Deixe Deus cuidar da situação. E eu, fazendo a minha devocional, trombei com um salmo, se não me engano o salmo 106, eu não me recordo agora, que fala que Moisés, quando ele estava diante da rocha, que os israelitas reclamaram que não tinha água e que Moisés feriu a rocha desobedecendo a Deus, o texto ali diz que Moisés falou asperamente com eles, e o contexto dá a entender que o falar asperamente fez com que Moisés não espelhasse para o povo israelita a pessoa de Deus. Então o fato de Moisés não ter entrado na terra prometida tem a ver com a desobediência, mas tem a ver também com a falta de representar bem a Deus para os seus liderados. Eu nunca havia atinado isso. E naquele momento veio aquela convicção muito forte: olha, você tratou cada problema que surgiu, você não deixou passar um, mas você foi áspero, você foi rude. E naquele momento uma convicção muito grande de Deus veio: olha, você tem que voltar lá e você tem que pedir perdão. Pá, Deus, eu fui injuriado, eu tenho que voltar lá e pedir perdão? Sim, Senhor. E eu vou para lá, eu marco uma hora, eu levo 4 meses para conseguir marcar uma hora com essa pessoa que me magoou, porque ela não queria que a gente conversasse. E eu, por segurança, pedi que um outro líder espiritual da igreja, em que eu confio muito, estivesse presente. E aí eu pedi perdão para essa pessoa. E ela arrogantemente disse para mim: até que enfim você reconheceu. Dá licença, eu tenho que ir embora, tem uma outra pessoa para atender. Eu saí de lá que a coisa estava assim, fervilhando de novo no meu coração. Poxa Deus, eu quero acertar, a pessoa me trata assim. Ele me feriu, eu acertei a minha parte e ele tem esse tipo de atitude. Naquele momento, aquela outra pessoa que estava conosco virou para mim e falou assim: Eros, não deixe mágoa entrar no seu coração. Ele falou: hoje eu entendi por que que os seus filhos são como eles são. Eles têm escola, eles têm um pai e uma mãe que leva Deus a sério. É por isso que a sua família é bonita. Não deixa a mágoa tomar conta. E eu saí com aquelas palavras no meu coração, mas eu lutei muito. Eu passei uns 4, 5 meses lutando com esse sentimento que voltava. Eu fui injustiçado de novo. Isso não está certo. Aí eu disse para Deus, eu falei: Senhor, eu não posso conviver com isso. Isso não está certo. E Deus foi ouvindo a minha oração. E eu disse: Senhor, eu tenho que declarar, como eu fiz naquele caso anterior, está perdoado. Nesse segundo caso, as emoções não foram embora tão rapidamente, mas eu percebi que elas tinham ido embora quando eu estava dando uma palestra no Nordeste do Brasil, na igreja de vocês de Aracaju. Estava falando sobre dinheiro. E me fugiu a ilustração que eu ia dar. E a única ilustração que me veio à cabeça foi como essa pessoa havia abençoado a minha vida no momento em que eu estava com os pneus do meu carro totalmente carecas e eu não tinha dinheiro para comprar pneu novo. E essa pessoa chegou para mim e disse assim: vem cá, eu vi que os pneus aí do teu carro, ele gosta muito de brincar com os outros, e é uma das coisas que eu tinha dificuldade, porque ele gosta de tirar barato da cara dos outros. Os pneus estão mais careca que você. Dá um jeito aí de você comprar pneu e me diz quanto foi, que essa é minha. No momento em que eu usei essa ilustração, o Espírito de Deus me disse: está vendo? Você perdoou, foi embora. Acabou. É interessante que enquanto eu vivi de tempo integral no ministério, que foi quando isso aconteceu, eu sempre tive convites, dei seminários e preguei ali e aqui, mas bastou isso acontecer, e isso aconteceu na época em que eu estava fazendo a transição de um trabalho de tempo integral na obra para esse trabalho secular como tradutor público. Hoje, como tradutor público,
eu tenho muito mais convites, muito mais oportunidades para ministrar, como eu estou ministrando aqui nesta manhã para vocês, do que eu tinha antes quando eu trabalhava de tempo integral no ministério. Sabe por quê? Porque não tinha perdão no meu coração. No momento em que Deus trabalhou e eu cedi à soberania dele e perdoei, Deus começou a me tornar próspero, não próspero financeiramente, próspero no sentido de ter oportunidades de partilhar a palavra de Deus, que Ele sabe é a coisa que eu mais gosto na vida. Eu não tenho alegria maior do que estar aqui diante de vocês ensinando princípios da palavra. Nós precisamos concluir. O segredo do sucesso de José, diante das feridas de alma que ele teve, sempre foi perdoar. E isso ele conseguiu graças a uma visão sadia e prática da soberania de Deus. Soberania que ele aceitou em sua própria vida de forma consciente e o tempo todo. E a prova de que José perdoou sempre foram as várias ocasiões em que ele pagou o mal com o bem. Nós analisamos algumas delas. Eu quero convidar você nesse momento para curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e você conversar com Deus a respeito dessa área que eu sei que é uma área crítica para todo ser humano e não é para diferente para todo cristão. Como é que anda a área de perdão no seu coração? Você é capaz de dizer: o que me fizeram é mais grave do que aquilo que eu fiz a Jesus? Ou é o contrário que é verdade? Todo o dano que causaram a você, todas as ofensas que praticaram contra você até hoje, será que elas são maiores do que as suas ofensas que levaram Jesus para a cruz do Calvário? Se Jesus, sendo Deus e sendo homem, que jamais conheceu o pecado, me perdoou, a ponto da Bíblia afirmar que meus pecados, Ele já não se lembra deles, tenho eu direito de reter perdão a quem me ofendeu? Quando é que eu vou parar de me chamar de cristão, ou seja, de seguidor de Cristo, enquanto eu não puder segui-lo no perdão que Ele me estendeu? Quando é que eu vou me conscientizar de uma vez por todas que Deus controla todos os eventos da história na qual a minha vida está inserida? Quando eu vou atinar que a minha vida e todos os acontecimentos ligados a ela estão dentro dos propósitos, dentro da providência soberana de Deus para a minha vida? Quando eu for honesto em admitir que eu não estou pronto a transferir a responsabilidade de punir, de vingar a Deus, porque eu sei que Ele é um Deus perdoador, misericordioso. Quando é que eu vou ser honesto em admitir que essa é a realidade da minha vida? Converse com Deus no seu coração, deixe o Espírito de Deus, que é aquele professor residente no seu coração, você que já tem a Cristo, deixe Ele ministrar nesse momento, mostrando para você quais confissões você tem que fazer, deixando que Ele mostre para você que tipo de perdão você tem que conceder. Senhor, o Senhor precisa nos ajudar com a Tua graça a nós entendermos que perdão está diretamente ligado com a consciência que nós temos da Tua soberania. Se nós não conhecemos um Deus soberano, se nós não temos um Deus em quem nós confiamos o destino da nossa vida,
Não há como perdoar. Não há forças em nós. Principalmente quando nós somos injuriados. E eu sei que aqui nesta manhã há várias pessoas, que já foram maltratadas injustamente, que já foram despedidas injustamente, que já tiveram eventos acontecendo na sua vida, quando elas estavam vivendo uma vida, procurando viver uma vida que agradasse o Senhor, e isso machucou. Pai, eu peço que o Senhor dê uma visão da Tua soberania para essas pessoas, que o Senhor use a vida de José, para que elas sejam inspiradas a crer num Deus que pega o mal que os outros querem fazer conosco e transforma em bem. Senhor, ajuda-nos a termos a capacidade de enxergar que nada te é impossível. Não tem situação que o Senhor não consiga reverter. Não tem situação que o Senhor não consiga transformar em bem. A nossa perspectiva humana, ela é muito finita, nós enxergamos muito próximo. O Senhor enxerga longe. Toda a história está nas Tuas mãos. Senhor, eu peço que o Senhor esteja nesse momento ministrando profundamente ao coração de toda e qualquer pessoa aqui nesse recinto que luta com perdão. Que a primeira providência seja dizer: Deus, eu não consigo perdoar, mas eu não vou me estribar nas minhas emoções. Ajuda esses jovens a afirmarem categoricamente: Deus, eu estou disposto a ser hipócrita com as minhas emoções, elas não vão mandar na minha vida. Quem vai mandar na minha vida é a Tua palavra, e a Tua palavra diz: perdoa. Ajuda eles levarem a Tua palavra a sério, Pai, conhecerem a alegria da paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que é decorrente de não ter acerto nenhum para fazer com ninguém, de estar com a consciência completamente limpa, não só de pedir perdão, mas também de perdoar. Atua, Pai, de uma forma poderosa para que nós glorifiquemos o Teu nome pelos resultados. E que não fique nunca confusão aqui, ó Pai. Se houver transformação de vidas, se houver mudança de rumos, quem fez isso foi o Senhor Jesus, a quem nós damos toda a honra e toda a glória. Amém.